Olá, querido ouvinte, você está ouvindo o podcast Uma Vida, porque uma vida vale o mundo inteiro. Antes da gente começar, vamos aqui aos nossos avisos. Lembrar que nós estamos nas plataformas digitais, estamos no Spotify, estamos no Anchor, estamos no YouTube. Uma novidade é que agora também estamos na Deezer, então se você também gosta de ouvir pela Deezer, agora estamos lá também. Só nos procurar, digita lá Uma Vida e você com certeza vai nos encontrar. Lembrar também que nós estamos nas redes sociais, né? Estamos aí no Facebook, no Instagram, sempre colocando aí as novidades, né? Dando a dica do próximo episódio. Então, se você ainda não nos segue lá, eu peço aí que dê esse apoio pra gente, siga, compartilhe, comente, fale sobre, faça propaganda, faça stories pra gente, porque isso ajuda bastante a gente alcançar bastante pessoas. Então vamos lá. Você que tem acompanhado o podcast sabe que a gente tem feito uma série sobre Friends, né? Até agora já foram 5 episódios e hoje, a princípio, é o último episódio da série, né? Já falamos de 5 personagens, já falamos sobre Chandler, depois sobre a Mônica, depois sobre a Phoebe, depois sobre o Ross, depois do Joey e hoje nós vamos falar de quem? Vamos falar de Rachel Green. Então, fazendo uma apresentação da Rachel, né? A primeira cena que ela aparece vestida de noiva entrando no Central Park, que é o local onde os amigos se reúnem. E ela tá fugindo do casamento dela, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Mas ela chega lá no Central Park, um tanto quanto perdida, procurando a Mônica, porque ela ia se casar, né? E na hora, ali, um pouco antes da cerimônia, ela acaba por desistir do casamento. E aí ela não sabe o que fazer. Ela não conhece ninguém na cidade, né? Ela só conhece a Mônica, que foram amigas de escola. E aí ela começa a morar com a Mônica, né, no início da série. E ela é aquela patricinha, né? É aquelas patricinhas bem clichês dos filmes, né, das séries americanas. Que é aquela menina que no começo é fútil, que não é tão inteligente, que é bonita. E é legal ver a evolução dela também, né? Sobre a evolução aqui a gente tem falado, né, dos personagens, como eles têm evoluído. Um que marcou bastante foi falar da Phoebe. Um assim dos que o pessoal tem falado bastante, comentado bastante. Mas a Rachel também tem uma evolução muito boa nessa série. A Rachel tem uma família rica, ela é uma patricinha no início da série. E a gente vê como é que isso vai se desenrolar na série, né? Ela é uma amiga de infância da Mônica, né? Elas estudaram juntos na escola e no ensino médio. O Ross, desde aquela época, já era apaixonado por ela. Ela também conheceu o Chandler, também naquela mesma época, em que o Ross e o Chandler estavam fazendo faculdade. Os únicos que ela não conhecia antes eram o Joey e a Phoebe. Mas a gente vê que a amizade se torna forte ali com todos eles, né? Agora que fizemos aí o panorama da Rachel, a gente vai começar aqui a falar das características dela que mais aparecem na série, né? Então, primeiro, como a gente já falou, ela abandona, né, o noivo dela, que é o Barry, no altar. Parando pra pensar, a gente vai assistindo na primeira temporada e ela percebe que realmente ela fez uma boa escolha em escolher não se casar com ele. A gente vê mais pra frente que o Barry traía ela com a melhor amiga, então a gente vê que realmente ela tomou uma boa decisão. A gente tem falado aqui um pouco sobre relacionamento, né, em alguns episódios, e a gente tem falado que para casamento, né, para algo assim que é para a vida toda, você tem que saber escolher, você tem que ter a certeza do que você está fazendo, né? É claro que sempre dúvidas vão existir, né, de como vai ser, de como vai funcionar, mas será algo que ela não estava convicta ali para casar. Acredito que ela tomou sim uma boa atitude. É claro que ela deveria ter tomado essa atitude talvez antes, né? Ela acabou só se dando conta um pouco antes de entrar no altar, né? Então, festa feita, ele esperando na igreja. É claro que isso deve ter sido bem doloroso para ele entender isso. A gente vê na série que ele não fica para baixo, né? Porque ele decide ir para Aruba, né? Que era a cidade onde eles iam passar a lua de mel. Acabou indo com a amiga dela. Enfim, ele começou a se cuidar por causa da amiga. E quando a Rachel viu que o Barry não estava mal, ela começou até a se questionar se realmente ela tinha tomado uma boa decisão em não ter casado com ele. Mas depois que ela percebeu que ele traía ela acabou vendo que realmente ela tinha tomado uma boa atitude. E isso foi uma atitude muito corajosa da Rachel. Outra coisa também sobre isso é que a gente também vê nas primeiras cenas que a Rachel tá conversando com o pai no telefone e ela começa a falar: pai, mas eu sempre me vi como... Eu não lembro agora exato, mas eu sempre vi a vida como se eu fosse uma bolsa. E eu comecei a pensar: e se eu não quisesse ser uma bolsa? E se eu quisesse ser um chapéu? Aí ele brinca:
Não, você quer que eu compre um chapéu pra você? Ela, não, pai, eu não quero um chapéu. Eu não lembro se foi chapéu ou se foi bolsa, mas vocês entenderam o exemplo. Ela teve uma certa coragem ali de enfrentar o pai. E aí ele perguntou pra ela, né? Tá, e agora? O que você vai fazer da vida? E aí ela falou, não, eu vou morar com a Mônica. É até engraçado, todo mundo olha pra Mônica assim, o pessoal fica surpreso, né? Mas a Mônica, né? Como a gente já falou, né, ela tem aquele caráter maternal, né, de acolher a todos. Ela aceita e elas começam a morar juntas. E inclusive o pai dela faz algumas propostas para que ela voltasse atrás, né? Questão de, se tu voltar para casa, eu vou te dar um carro. Mas a Rachel, ela sente algo dentro dela que tinha que mudar. E aí a gente vai pro segundo ponto, né? Que ela desiste dos cartões de crédito dela. Então ela tá chateada, tá triste, e aí ela faz compras. Ela vai lá, compra uma bota, compra roupas, e aí o pessoal pergunta, tá, mas você comprou isso aí com o quê? É lá, com um cartão. Tá, e quem vai pagar esse cartão, já que você não tá mais morando em casa? Meu pai. Não, seu pai não vai pagar o cartão pra você. E aí, né, apoiado pelos seus novos amigos, né, ela vai lá e corta todos os cartões de crédito, né, que ela tem, que é na conta do pai. Isso aí, de fato, é como se estivesse cortando o cordão umbilical que ela tinha com a família. Afinal, ela já tinha seus 23 a 25 anos, então ela estava já numa fase, assim, de construir a própria vida. E é bem legal ver que, durante a série, o jeito que ela vai crescendo, o jeito que ela vai evoluindo. E aí ela arruma um emprego, né, no Central Perk, que é o emprego de garçonete, e a gente vê que ela não é uma boa garçonete. Ela mesma diz, né, que ela mesma admite que não é uma boa garçonete, porque ela troca os pedidos, ela não faz as coisas direito. Provavelmente ela nunca teve um trabalho na vida, então ela não tem muita familiaridade, talvez, com esse tipo de coisa. Mas é o que ela se esforça, ela busca aprender, apoiada pelos seus amigos, ela vai lá e corre atrás. E é a partir daí você vê a evolução dela, né? Que é bem legal, é bem interessante. Porque era alguém que estava com a vida ganha. Ela tinha um pai rico, uma família rica. Ela ia se casar com um dentista, um cara também que, pelo jeito, também era alguém que tinha posses, era alguém muito bem de vida. E ela realmente caiu em si, né? E começou a pensar se era isso que ela queria viver a vida dela. E isso é muito importante. Eu acho que às vezes nós temos que ter mesmo um exercício interno de verificar se o modo como a gente vive, o modo como a gente pensa, realmente é aquilo que a gente quer seguir. Muitas vezes a gente procura vídeos motivacionais, né, fórmulas mágicas para fazer as coisas, mas se eu pudesse talvez resumir, né, de uma forma simples, né, sem aprofundar, tudo que a gente quer na vida, a gente tem que criar um caminho para chegar até lá. E por mais difíceis que as coisas sejam, ou que sejam coisas grandes, a gente tem que quebrar em pedacinhos. Vamos supor que você queira fazer uma viagem e para essa viagem você vai gastar R$2.000. E você sabe que com o seu salário você consegue guardar R$200 por mês. Isso quer dizer o quê? Que se você conseguir manter por 10 meses guardando os R$200, no final você vai ter os R$2.000. Então, de forma simples, é isso. E aí, com isso, você começa a procurar os caminhos. Por exemplo, eu quero emagrecer. Quais são os caminhos que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar fazer exercício, eu tenho que procurar me alimentar melhor. E aí, a partir daí, eu vou buscar, né, pessoas especializadas nesse assunto, sem querer buscar fórmula mágica, sem querer buscar coisas instantâneas, né, porque a maioria das coisas que valem a pena na nossa vida não são instantâneas. São duradouras, dão trabalho, é mudança de vida, mudança de hábito. A gente já falou sobre hábitos aqui também, do livro do Poder do Hábito, que a gente tem que substituir um hábito por outro. E é muito legal ver que a Rachel, ela realmente, no começo mesmo, ela tem dificuldade, né, que é normal, e ela vai aprendendo, né, as coisas simples da vida, ela vai sendo ensinada. E o legal é que a Mônica pega e fala pra ela assim, né, Rachel, bem-vindo ao mundo real, você vai achar uma droga. Porque o mundo real tem as suas dificuldades, né, nada na mão, tudo leva trabalho, mas com esforço e dedicação a pessoa consegue. Pareceu até um negócio de coaching motivacional agora, né? Nada contra os coaches, mas a ideia é essa. Se você tem um objetivo na vida, você tem que traçar o caminho e dividir ali em áreas, né, e como você vai chegar lá. Eu quero emagrecer, eu tenho que diminuir o alimento tal, tenho que comer outro alimento, tenho que fazer exercício tal. Eu quero ter dinheiro para comprar alguma coisa. Como eu vou dividir o meu salário, quanto eu vou economizar, né? E isso não é só para isso, é para a vida, né? Às vezes você quer escrever um livro, enfim, a gente nunca pode
tirar da nossa mente que as coisas são de um passo de cada vez. À medida que a gente quer andar 2, 3, 4, 5 degraus de cada vez, a gente cai da escada. Então o melhor segredo, né, é a gente ter uma constância. Às vezes a gente quer de um dia para o outro, esse mês eu vou economizar R$1.000. Às vezes a pessoa não tem condição de economizar R$1.000. Ela se frustra e deixa de buscar ali o seu objetivo. Então a gente tem que ter sempre pé no chão e buscar dia após dia melhorar. E é exatamente isso que a Rachel faz, né? A Bíblia também diz que cada um deve se julgar a si mesmo, né? Então antes da gente querer julgar o outro, a gente tem que fazer uma autoanálise e pensar, né? Se o que a gente está fazendo, se o que a gente pensa, se o caminho que a gente está tomando realmente está indo para a direção que a gente realmente quer para a nossa vida. Voltando ao exemplo da alimentação, né? Se eu quero emagrecer, eu não posso ficar constantemente comendo coisa que engorda. Eu não vou me abster, mas eu sei que eu preciso reduzir. Então acho que ficou bem claro. A gente vê o esforço dela e uma coisa bacana é que na 6ª temporada tem o jantar de ação de graças e ela decide, não, esse ano eu vou fazer a sobremesa. A gente vê o esforço dela para fazer, né? E é engraçado que o livro que ela usa, as páginas estão coladas. Então, em vez dela fazer um pavê em inglês, ela faz metade pavê e metade bife, que é outra receita. E ela não percebe que as páginas estão coladas e aí ela faz uma sobremesa ali agridoce, né? Misturando doce com salgado. E até o Joey gosta de comer, né? Porque, como já falou, também ele come de tudo. A gente viu o esforço dela e realmente é algo que ela bate cabeça. E continuando nessa linha de raciocínio, a gente pula agora para a 3ª parte, que é a vida profissional dela. A gente vê no início da série que ela começa a trabalhar como garçonete, no primeiro emprego dela no Central Perk, e realmente ela é uma garçonete ruim. E ela enxergou esse emprego como algo temporário porque ela queria realmente trabalhar com moda, que é algo que ela realmente gosta, né? Ela gosta de fazer compras, ela gosta de roupas, então ela queria trabalhar relacionado à moda. E a gente vê no começo ali que ela realmente tem dificuldade, emprego ali de garçonete, ela não consegue, até que chega um ponto que ela não aguenta mais ser uma garçonete ruim. E aqui é um ponto importante porque às vezes a gente tenta numa carreira específica. Às vezes por causa de dinheiro, às vezes por causa de talvez alguma pressão, alguma influência da sociedade, da família. E às vezes não é aquilo que a gente realmente quer fazer. Então a gente também já falou sobre isso anteriormente. Assim como o Ross ele usou a paixão dele por dinossauros, fósseis, ele usou isso para ser um grande professor de universidade, trabalhar em museu. A Rachel, ela chega a um ponto que ela também começa a se sentir também mal, porque ela não está onde ela queria trabalhar. E aí ela toma ali a decisão de se demitir, começar a mandar currículos, né, para empresas de moda. E aí a gente vê também que ela vai crescendo também no trabalho, né? Então, ela começa como assistente, depois ela vai sendo promovida, ela vai virando representante, chega um ponto da série que ela começa até a dar palestra. Bem legal ver esse crescimento dela e ver que realmente teve ali uma evolução. Então é aquilo que eu já falei, né? Se você tem alguma facilidade em alguma coisa, por que não correr atrás disso? Por que não ir atrás do seu sonho? A gente vê aqui que a Rachel realmente correu atrás, tanto que quando chega na última temporada ela recebe uma proposta para trabalhar em Paris, né, que é a capital da moda. Então realmente para ela é como se fosse um sonho se realizando. É bem legal ver isso, né? Realmente ela teve um crescimento na vida profissional, ela começou a ficar mais pé no chão também, né? Questão de compras, né? De entender essa questão do trabalho, do salário. Então realmente você vê que ela vai aprendendo essa questão da vida cotidiana, ela sai da bolha que ela estava, né? De ser tudo na mão dela, e você vê bem a diferença quando as irmãs dela aparecem, nos episódios que aparecem as irmãs dela. Realmente, quando as irmãs dela aparecem, porque as irmãs continuam morando com o pai, você realmente consegue ver a diferença da Rachel antes e depois. Você vê o quanto ela amadureceu. Isso é muito legal. E agora, né, vamos aí para um dos pontos aí, né, de maiores tretas, mais polêmicos aí, que é o relacionamento complicado com o Ross. Então já citou um pouco dela quando a gente falou do Ross, e agora vamos fazer o contrário, né? Então,
No início da série, o Ross é apaixonado por ela, e aí, quando ela descobre, ela acaba também se dando conta que gosta dele, começam a namorar. A questão do trabalho dela é que começou a aumentar muito, a questão de querer ver o que o Ross interfira na questão do trabalho, pegar algo que ela quer fazer sozinha, e talvez aí ela tenha pecado um pouco, porque ela estava empolgada com o trabalho. Talvez ela tenha exagerado um pouco, talvez ela poderia ter dado um pouco de espaço pro Ross, mas a gente também vê que o Ross também errou, porque ele também era muito invasivo. Ele começou a ter as paranoias das crises de ciúme em relação ao Mark, que era o colega de trabalho da Rachel, e isso fez com que eles dessem o famoso tempo, né? A gente já falou do tempo no outro episódio. E aí o Mark vai lá falar com ela, porque ele sim está interessado nela, mas ela não estava interessada nele. E aí o Ross vai lá, vê que os dois estão no apartamento da Mônica, mas não estavam fazendo nada demais, ele só viu ele lá. E aí ele saiu e acabou tendo lá o caso lá com a moça da copiadora. E aí a Rachel vai lá e não consegue perdoar e voltar a questão do relacionamento. E aí fica aquela briguinha entre os dois, né, em alguns episódios, até que voltam a ficar amigos, né? E aí o Ross, ele acaba arrumando uma namorada, e a Rachel começa a sentir ciúmes dele, porque ela ainda gosta dele, né? No fundo, é como ele já falou, os dois se gostam, eles ficam, né, uns 10 anos aí nesse vai e vem. E aí ela fica com ciúme, e aí ela até, a menina que o Ross namora, tipo, a menina falou que gostava mais quando não tinha o cabelo raspado, porque dava menos trabalho, né? E a Rachel, naqueles ciúmes, falou, não, mas por que você não raspa mesmo? Ela até deu a Gillette lá, o barbeador pra menina raspar a cabeça. Ela faz isso pro Ross ali desinteressar dela. Então você vê que fica esse vai e vem durante a série inteira. Cada hora uma arruma outra arruma outro, e fica aquela crisezinha de ciúmes. Isso realmente não foi uma atitude legal dela, né? Apesar de ela gostar dele ainda. E ao invés de chegar e falar, ficar com esses rodeios, ficar atrapalhando, né? Ao invés de chegar nele e falar. É claro que a série também coloca isso de uma forma cômica, né? Pra que fique engraçado. Esse vai e vem deles. E aí, né, nessa mesma situação aí, né, que eles estão de viagem, né? Eles estão numa casa na praia. A Phoebe foi procurar informações sobre sua mãe, tudo mais. E aí os dois conversam. E aí ela escreve uma carta de 18 páginas e ela fala assim pro Ross, ó, lê essas cartas que eu escrevi, né? Eu não tinha visto que eram 18 páginas. E aí, se você aceitar o que tá escrito, a gente pode voltar. E ele vai lá, começa a ler, né, as cartas. E é claro que era já de madrugada, ele cai no sono e ele não lê tudo. E aí chega de manhã, ela vai lá e pergunta pra ele, Ross, e aí, você leu? O que você acha? E aí aconteceu, ele não tinha lido a carta. E ele falou assim, não, eu concordo com tudo que tá escrito. E aí eles acabam reatando, eles acabam voltando. Só que aí acontece, quando o Ross dá conta do que ele estava aceitando, né? Depois ele leu a carta e aí ele viu que, basicamente, a carta dizia que ele tinha que assumir toda a responsabilidade por tudo que aconteceu entre os dois. E por isso que teve aquela guerra lá de estávamos ou não estávamos dando um tempo. E aí, obviamente, ele não aceitou, né? E aí eu acho que isso foi algo um pouco errado também. Porque, na minha visão, né, num relacionamento, se há uma discordância, são ideias diferentes que se chocam. Ok, até aí não tem problema. O problema é quando as pessoas não querem admitir a sua parte no erro. Então, quando há uma discussão, algo que vai para briga, né, porque debate é diferente de briga. Então, quando chega no ponto de ser uma briga, vamos dizer assim, em que as pessoas não querem ceder, as pessoas querem sentir que estão certas, que estão em cima, não, o outro é errado, o outro tem que pedir desculpa, o outro é assim, o outro é assado. Quando chega nesse ponto, a culpa cai sobre os dois. Voltando um pouco à fita então, né, a questão lá do trabalho. Então, o Ross, ele tava ficando um pouco invasivo, tava ficando um pouco paranoico com a questão do Mark. E a Rachel, ela reclamou com ele, não tava bem e pediu tempo. O que eu acho que a Rachel fez de errado aí foi o fato de que talvez ela não tivesse tanta empatia também de talvez entender o Ross. Então ela começou a trabalhar demais e ela começou a praticamente ignorar o Ross no dia a dia. Então foi algo assim que talvez se ela tivesse tido essa percepção, essa sacada de estar um pouco junto com ele, conversar um pouco com ele. É claro, ela quer ter o espaço dela, obviamente ela pode ter o espaço dela, mas talvez a forma como ela colocou talvez não favoreceu, porque o Ross não entendeu e quando o Ross viu o Mark e ela, ele acabou interpretando mal.
Ele acabou achando que os dois realmente tinham um caso, tinham alguma coisa. E talvez se ela tivesse conversado isso com o Mark, para que ele se afastasse um pouco, no sentido de, por exemplo, ele não precisaria ter ido lá conversar com ela. Talvez ele não fosse a melhor pessoa para fazer isso. Então talvez se ela tivesse tomado um pouco mais de cuidado também, talvez as coisas não teriam acontecido do jeito que aconteceram. Mas é claro que, como eu falei, né, os dois estão errados, os dois exageraram, agiram mal em alguns pontos. E isso é algo que vai prolongando a série inteira, né? Depois eles ficam bem, depois eles ficam só amigos, aí eles ficam no ensaio de não vamos voltar. Na 7ª temporada, início da temporada, eles tentam ali voltar, ter algum lance, alguma coisa. Na 8ª temporada, a gente descobre que a Rachel fica grávida do Ross, né? Porque também eles tiveram um momento de recaída, vamos dizer assim, né? Então você vê que na série toda eles ficam nesse vai e vem que não se acerta, né? Só lá na 10ª temporada, né, na última, que as coisas se resolvem. E aí nisso aí ela fica grávida do Ross, tem a Emma. E aí depois a gente vê também na 10ª temporada que no momento de vulnerabilidade ela acaba dando em cima do Ross também, né? E aí nessa situação ele não cede, né? Porque da última vez aconteceu a Emma. Então fica esse vai e vem aí dos dois, né? A gente entende que relacionamento não é algo simples, não é algo fácil, né? A gente falando aqui às vezes parece que como se fosse uma coisa simples. E realmente não é uma coisa simples, é uma coisa bem complicada. E aí é muito importante a questão do discipulado que a gente conversou lá desde o primeiro episódio. Se os dois tivessem talvez um casal um pouco mais experiente para aconselhar, dar dicas ali de como proceder no relacionamento, como se fosse uma terapia. A gente vê muitas igrejas hoje aí que as pessoas que estão namorando, né, que têm essa intenção de casar, eles fazem um curso de noivos. Então mesmo que talvez eles não pensassem em casar no primeiro momento, mas talvez algo relacionado a isso, talvez eles tivessem trabalhado essas questões, talvez muita coisa poderia ter sido evitada, né? Talvez eles tivessem um relacionamento muito mais saudável. Mas no final da série ali, a gente vê que as coisas acabam se ajeitando, né? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Apesar de a gente sempre contar muitos spoilers, mas eu não vou entrar nesse mérito aí de como é que as coisas terminam. Então é isso, eu acho que a gente fazendo um aspecto geral aí da Rachel, a gente vê que é uma personagem, uma pessoa que cresceu muito durante a série. Ela chegou talvez muito ingênua, muito dependente dos outros, e você vai vendo que aos poucos ela vai adquirindo a sua própria independência, né, na questão do trabalho, na questão de cortar os cartões de crédito, né, de destruir os cartões de crédito do pai, essa questão dela procurar aprender as coisas, a conviver, e é bem legal ver isso. A questão do relacionamento dela com o Ross também tem bastante complicações, mas na série é abordado de forma engraçada. Você ri, é muito legal de ver isso aí. A gente vê também outras situações também, que quando ela vai ensinar o Joey a velejar, porque ele vai fazer um personagem, ela tem um jeito bem autoritário, né? Igual o pai dela, ela nem percebe como o pai dela fazia isso com ela acabava fazendo isso também. E a gente vê também a interação dela com os outros amigos, a questão dela apoiar a Phoebe, né? Na questão de cantar lá no Central Perk, de apoiar, de ir numa aula junto com ela, de literatura. O próprio Joey também, né, foi bem solidário com ela quando ela ficou sem casa, né, quando o apartamento da Phoebe pegou fogo, e aí ela precisava de um lugar para ficar. Isso foi uma coisa bem legal aí da parte do Joey. E até essa questão com o Ross também, teve bastantes idas e vindas, e no final as coisas acabaram ali se encaixando. E é muito legal a gente ver essa evolução aí da Rachel Green. Então, pessoal, é isso. Acho que a gente falou bastante coisa. Como sempre, não dá pra abordar toda a série, porque tem muita coisa, muito detalhe. A ideia aqui é o podcast não ser muito extenso. Acredito que com o que já foi falado, já dá pra pensar bastante, dá pra refletir bastante. E dito tudo isso, eu gostaria de perguntar pra você qual foi o seu episódio favorito, o que você gostou, o que você nunca tinha parado pra pensar sobre. E se você gostou, o podcast não acabou, temos mais episódios pela frente, nós vamos começar a falar de outras coisas, outras temáticas, vem muita coisa legal por aí, então fique ligado aí nas nossas redes sociais, porque em breve vocês vão estar sabendo das novidades. Deus abençoe e até a próxima.